No último vídeo nós falamos sobre a complexa situação geopolítica e uma mudança no balanço de forças que nós estamos vendo no mundo, em que há cada vez mais questionamento da liderança americana, com a emergência especialmente da potência chinesa e a Rússia colocando as manguinhas de fora. Um dos movimentos foi exatamente a invasão da Ucrânia e a guerra, que vem se arrastando, uma guerra de atrito que tem provocado, infelizmente, a morte de milhares e milhares de pessoas na Ucrânia e também dos soldados russos. E agora, essa discussão está novamente na crista da onda da opinião pública do meio político americano, em que se discute a aprovação de um novo pacote de ajuda à Ucrânia. Os Estados Unidos já deu 75 bilhões de dólares para a Ucrânia e agora há o interesse de aprovar um pacote de 95 bilhões. Desses 95 bilhões, estamos falando aí de mais ou menos 20 bilhões diretamente para a Ucrânia e 20 bilhões para recomprar um estoque de armas e munições que foi adiantado para os ucranianos, ou seja, para o próprio exército americano voltar a ter a mesma capacidade de prontidão que tinha antes desse conflito. Essa negociação já aconteceu no Senado, a medida foi aprovada por 70 votos a 29. Lembramos que o Senado americano é dominado pelos democratas, por uma pequena margem, 53 senadores democratas, 47 republicanos. Quer dizer que vários senadores republicanos votaram a favor da medida, apesar de existir dentro do Partido Republicano uma oposição cada vez mais forte a novos auxílios à continuidade da guerra. A grande crítica que é feita pelos republicanos é o fato do país estar mais preocupado aparentemente com a defesa das fronteiras da Ucrânia, que fica lá do outro lado do mundo, do que com as próprias fronteiras dos Estados Unidos, onde nós estamos presenciando uma verdadeira invasão. 7 milhões de imigrantes ilegais entraram durante o governo Biden até agora, é a maior marca da história. Obviamente que os democratas promovem essa invasão com objetivos eleitoreiros, por dois motivos, Eu já falei aqui de um plano de longo prazo, deles deixarem o máximo de ilegais entrarem para aproveitar alguma maioria que alcancem em algum momento, para transformar todo esse pessoal em cidadão e aí contar com esses votos para sempre, se eternizar no poder. Mas já há maneiras imediatas que eles se beneficiam. Primeiro, o censo aqui nos Estados Unidos é feito em cima de toda a população, sem considerar cidadãos ou imigrantes, seja imigrantes legais ou imigrantes legais. Como os estados democratas acabam atraindo mais ilegais porque oferecem para esses ilegais até mesmo seguridade social. Na Califórnia, por exemplo, os ilegais têm acesso à saúde bancada pelo estado. Eles vão para esses estados, o que aumenta a representatividade no Congresso, já que é com base no censo que se distribui os assentos, as cadeiras para o Congresso americano. Em segundo lugar, em cidades grandes controladas pelos democratas, está sendo liberado o voto para não cidadãos, o que é claramente inconstitucional. Nova York, vejam só, aprovou essa medida, o que pode fazer com que mais de 1 milhão de ilegais votem e eles votam em peso para os democratas. A própria Suprema Corte de Nova York já declarou a medida inconstitucional, mas Nova York está apelando para a Suprema Corte dos Estados Unidos. Mesmo que haja expectativa de determinação da ilegalidade dessa medida, a próxima eleição talvez seja ainda com essa regra valendo. E em várias outras cidades, de vários outros estados, isso está acontecendo. Ou seja, há uma destruição interna do sistema americano, chegando ao ponto de permitir o voto de imigrantes legais e ilegais. Mas voltando à questão lá da Ucrânia, porque tem as duas coisas a ver, já que os republicanos apresentaram a necessidade de se barrar, de se distribuir verbas para impedir a imigração ilegal como uma forma de chegar a um acordo para manter a ajuda à Ucrânia, e agora essa medida não prevê nenhum tipo de ajuda ao combate da imigração ilegal. Eles apresentaram na semana passada uma proposta nesse sentido, só que era uma proposta que garantia a entrada de pelo menos 5 mil ilegais por dia e ainda aumentava a velocidade de acesso à autorização de trabalho para os ilegais que entrassem. Então, não se fez um acordo e daí se partiu para uma medida de ajuda à Ucrânia e também nesse pacote colocaram ajuda a Israel para facilitar a aprovação, já que há uma simpatia maior, tanto de democratas quanto de republicanos, pelo menos no Congresso, a Israel do que a Ucrânia. Então, há esse questionamento. Há também o questionamento do Trump, que está pesando na opinião pública, especialmente entre os republicanos. E por que se dar esse dinheiro à Ucrânia e não emprestar esse dinheiro, cobrando então esse dinheiro de volta quando, do fim da guerra? Essa foi a proposta feita
feita por Trump. A verdade é que há cada vez menos apoio para a manutenção dessa ajuda. E é fácil entender a motivação, especialmente dos conservadores, quando nós vemos vários problemas internos dos Estados Unidos não sendo resolvidos, como o próprio respeito às fronteiras americanas, a entrada massiva, né, de drogas, nós temos uma epidemia de fentanil, está matando mais de 100 mil americanos por ano, nós estamos vendo o decaimento aí das cidades americanas, especialmente as administradas pelos democratas, a explosão da criminalidade, a explosão da inflação, que não deixa de ser uma consequência desses gastos exorbitantes do governo Biden, que também atingiram uma máxima, incluindo aí essas ajudas externas, e enquanto isso o governo parece mais preocupado em ajudar um país estrangeiro. Mas ao mesmo tempo, é preciso enxergar também, né, o problema de simplesmente deixar a Rússia invadir e tomar boa parte do território ucraniano, e isso ser uma sinalização para esse eixo, né, Rússia-China, cometer outros avanços, como por exemplo avanços contra Taiwan. Mesmo que os objetivos, mesmo que as táticas sejam reprováveis, utilizadas pela liderança atual, né, nos Estados Unidos, do Partido Democrata, que está cada vez mais ligada aí aos objetivos globalistas, não deixa de ser verdade que a diminuição desse poderio americano seria uma sinalização muito positiva para a Rússia e China seguirem aí expandindo o seu poder político, o seu poder econômico, o seu poder militar. Hoje mesmo, né, a Rússia decretou a prisão da primeira-ministra da Estônia, porque ela está seguindo à frente com a destruição de monumentos que lembravam da presença soviética no país, contradizendo a própria entrevista do Putin, afirmando que não buscaria intervenção em nenhum outro país da ex-União Soviética. Ou seja, tem sim o risco de escalar essa ameaça se não há um combate aos russos. Obviamente que a parte mais triste de tudo isso é que os ucranianos estão ali como bucha de canhão nessa guerra indireta entre o Ocidente e a Rússia. E alguns senadores questionaram, né? É impossível ganhar da Rússia, porque ao invés de simplesmente ir aumentando a ajuda com armas, não se chegue aí a uma proposta de paz, mesmo que envolva ceder, né, em alguns pontos, como por exemplo aquelas províncias que sempre foram mais ligadas à Rússia lá no leste da Ucrânia. E tudo isso acontece em meio ao questionamento da saúde mental de Biden. É evidente já para os americanos há algum tempo que Biden está em claro estágio de avançado, né, de demência senil. Agora, um relatório de uma investigação sobre documentos confidenciais que foram encontrados na sua casa em Delaware deixou essa realidade ainda mais exposta. O procurador do caso, indicado pelo Departamento de Justiça do próprio Biden para fazer a investigação, decidiu não apresentar uma queixa, e o motivo que ele deu para não pedir o indiciamento do Biden é que uma corte provavelmente identificaria ele como alguém incapaz, como alguém, né, um senhor de idade com uma memória cada vez mais limitada. E naquele relatório, o procurador explicita os seus motivos. Basicamente, Biden não soube dizer em que ano o filho dele teria morrido, quais os anos que ele foi vice-presidente, deu várias declarações desencontradas sobre os próprios documentos. Então, o relatório em si é um atestado dessa incapacidade mental de Biden. E aí, obviamente, que a oposição questiona, né? Como é que o sujeito é incapaz para responder a uma acusação dessas e seria capaz para ser presidente dos Estados Unidos, né? Comandante em chefe das forças armadas mais poderosas do planeta. E aí se reabriu a discussão sobre a sua reeleição. Por enquanto, ele é o candidato à reeleição do Partido Democrata. As primárias basicamente não acontecem por conta disso e vai ter a convenção do partido lá em agosto para chancelar essa indicação. E agora muita gente começa a questionar novamente se vai ser o Biden o candidato. No meio do caminho, Kamala Harris, a atual vice-presidente, deu uma declaração para o Wall Street Journal que está pronta a assumir o cargo caso seja necessário, sugerindo que a eleição no final não seria bem então entre Biden e Trump. Trump, tudo indica, será o candidato republicano, mas sim entre Trump e Kamala Harris, já que se esperaria, né, que no segundo mandato em algum momento ele renunciasse ou tivesse que sair da presidência. O problema é que a Kamala Harris consegue ser mais impopular do que o próprio Biden. Se o Biden tem problemas, né, cognitivos por conta de uma demência senil, a Kamala Harris tem apresentado uma limitação cognitiva, né, mesmo sendo jovem, com entrevistas horríveis, né? Ela tem uma mania muito negativa, né, de começar a rir assim que nem uma hiena quando perguntam algo que ela não sabe explicar ou que ela não gosta. Enfim, ela basicamente tem apresentado uma vice-presidência menos popular que o próprio Biden e tem apresentado uma postura de extrema esquerda. Ela seria representante da presidência daquele grupo mais radical à esquerda. Por exemplo, ela fez parte de uma iniciativa contra a posse de armas, faz parte, está fazendo um tour pelos Estados Unidos a favor do aborto. Ela assumiu a comissão responsável por resolver o problema na fronteira da imigração ilegal, né, e basicamente abandonou a questão. Ela também adotou em algum momento uma posição de ser a representante americana para tratar com a Ucrânia. Acho que isso também não deu muito certo. Então a Kamala Harris é quase que uma nulidade do ponto de vista político. E essa é a discussão sobre eventualmente
eventualmente buscar uma alternativa. Alguns americanos do partido falam em Michelle Obama, outros falam do governador da Califórnia, o Gavin Newsom, né? Eu particularmente acho que eles vão continuar com o Biden porque, infelizmente, o Partido Democrata ele se degradou tanto e foi tão à esquerda do espectro político que a capacidade de alguém já não é uma grande questão. Importa mais se você é um determinado grupo, tem uma determinada cor de pele. O pessoal mais à esquerda do Partido Democrata ainda está criticando quem questiona a capacidade do Biden, porque seria um preconceito com os idosos e assim por diante. Então, o próprio partido, especialmente essa fatia mais à esquerda, que está cada vez maior, não acredita mais em meritocracia, nas melhores pessoas para os cargos mais importantes, porque eles acreditam numa narrativa, né, de diversidade, inclusão, combate a preconceitos acima de qualquer outra coisa. Para provar meu ponto, tem a eleição de John Fetterman, um senador eleito pela Pensilvânia, que basicamente teve um AVC durante a campanha, um pouco antes do início da campanha, e foi eleito mesmo assim. O sujeito não consegue nem falar direito, o sujeito tem gravíssimos problemas cognitivos e foi eleito, que é um representante dessa mesma agenda, né? Então, eu acho que eles vão manter até onde der essa posição, até porque um presidente fraco é mais fácil para aquele grupo que controla o partido, de fato, definir as políticas e não o presidente em si. De uma certa forma, isso acaba minando o próprio poder americano, e a gente já discutiu isso no vídeo anterior, né, sobre essa dicotomia entre, ao mesmo tempo que querem manter o poderio americano, eles não querem defender os valores americanos e querem absorver os Estados Unidos dentro daquele processo globalista, em que haveriam os mecanismos multilaterais, né, aquelas organizações, ONU, um governo centralizador para resolver os problemas do mundo através dessa pequena elite que, sem passar pelos processos democráticos, definiriam o nosso futuro de forma cada vez mais autoritária. Então, essa é a situação política nos Estados Unidos. Agora, essa medida que foi aprovada no Senado, essa ajuda, né, que seriam 20 bilhões para reabastecer os estoques de armas e de munições aqui nos Estados Unidos, 13,8 bilhões diretamente para a Ucrânia, para o esforço de guerra, 8 bilhões para manter o governo da Ucrânia, 14 bilhões para Israel, mais 9 bilhões para ajuda humanitária à faixa de Gaza. A gente sabe que muita dessa ajuda humanitária acaba caindo nas mãos do Hamas. A gente tem ainda valores para Taiwan e para a Marinha Americana combater aqueles rebeldes lá no Iêmen. Só que na Câmara, a discussão é um pouco mais difícil. O presidente da Câmara, que é republicano, está resistindo até mesmo em colocar essa medida em votação e vai ser mais difícil aprovar do que foi no Senado. E aí os dobramentos de um lado ou de outro podem ser ruins, né? Se a gente tem a aprovação desse pacote, a gente mantém a situação da fronteira não atendida, com a entrada de milhões de ilegais. Se a gente tem a aprovação do pacote, a guerra se mantém, né, pro bem e pro mal, consegue combater os russos e dar mais combate a esse modelo autoritário de mundo, mas ao mesmo tempo seguem morrendo jovens, né, ucranianos e também russos, sem a solução de um conflito que em algum momento vai precisar ser negociado, já que de fato, como disse um dos senadores republicanos, é basicamente impossível bater a Rússia lá, né, nessa guerra de atrito. E talvez para bater a Rússia ali, a guerra teria que se escalar, o que seria impossível, já que estamos falando de uma potência nuclear. É isso que ocorre aqui nos Estados Unidos. Espero que você tenha aproveitado o relato. Vamos fazer mais um comentário assim que o pacote for aprovado ou não. Te vejo lá. Tchau, tchau.